Creio que precisamos defender a liberdade religiosa porque ela está se deteriorando. A garantia do livre exercício da religião parece estar se enfraquecendo na apreciação pública. Fiquei sabendo do caso quando recebi um e-mail desse advogado. Basicamente, o e-mail dizia: vocês estão violando de modo direto o artigo 7. Em retaliação, nosso cliente ameaçou abrir um processo. Na época, eu fazia pequenos serviços para a igreja, como ajudá-los com um contrato para alguém que fosse fazer uma limpeza, mas com certeza não estava envolvido em nenhum litígio. Então, quando recebi a ligação, eu fiquei apavorado. Vou ligar e saber o que está acontecendo. Sou advogado Dinaware, tenho um escritório de advocacia em Radford, Michigan. Fui indicado a ele como advogado da igreja em uma conversa informal na época. Eu não era pago, eu não fazia parte de nenhum conselho ou coisa semelhante. Meus filhos frequentavam a escola, eu era membro da igreja. Eu disse para alguns líderes na época: precisamos procurar escritórios de advocacia maiores para começar a tratar disso. E eles me disseram: não temos condições de contratar um escritório de advocacia. Bem, esse é um assunto sério, eu disse. Eu geralmente não lido com esse tipo de coisa, mas deixe-me ver até onde eu consigo chegar. Fiquei chocado quando recebi uma reclamação da EEOC, que pegou o caso da ministra e processou nossa pequena igreja. Eles me enxergavam como um advogadozinho, sabiam que não era minha área, que podiam pesquisar sobre mim na internet. Já tínhamos ido bem além do que era exigido que fizéssemos em nosso manual do empregador-empregado sobre mantê-la no emprego. Tornou-se óbvio, entretanto, que eles não estavam interessados em apenas reconduzi-la ao trabalho, eles queriam prejudicar a igreja. Foi quando concluí que não haveria acordo algum se isso envolvesse prejudicar minha igreja. Se você já viu um servo paralisado, eu era um servo paralisado no tribunal da 6ª região. Eu nunca havia feito uma sustentação oral antes. Enquanto pesquisava mais sobre o caso, me deparei com essa coisa chamada exceção ministerial. Eu nunca ouvira falar de uma exceção ministerial. Se você for um ministro religioso de uma igreja, qualquer que seja o caso, a exceção ministerial reconhece o direito de a igreja liberá-lo de certas exigências do artigo 7. Então chegamos ao momento em que o juiz disse: e se descobrirmos que ela não é sua ministra? Nós lhe demos um chamado, ela aceitou e agora vocês, como tribunal, vão dizer: e se descobrirmos que ela não era uma ministra? Eu disse: então perderemos. E perdemos o caso. Perdemos o caso. Quando eu vi isso do tribunal da 6ª região, eu disse: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Até aqui conduzi o caso por mim mesmo. Eu não estava apenas litigando contra o advogado dela. Eu estava litigando contra ele e a EEOC. Eles estavam envolvidos em táticas planejadas intencionalmente para tentar acabar comigo. Eu havia me formado em Direito quase 3 anos atrás. Meu escritório era muito parecido com o que é agora. Apenas um escritório pequeno e eu estava tentando trabalhar para sustentar minha família, mas ao mesmo tempo eu tentava defender a igreja. Nunca recebi um centavo, mas ao longo de tudo isso estou trabalhando no caso até tarde, porque estou tentando ganhar o meu sustento durante o dia. À tarde e à noite, eu tinha que aprender a legislação dos direitos civis. Então tive que ler e estudar os casos do artigo 7. E depois eu agendava os depoimentos. Então foi assim, muita pressão e nem tínhamos chegado ao julgamento. Alguns julgamentos duram semanas, certo? E isso acabaria com o meu trabalho, porque eu simplesmente chegaria a um ponto em que eu não poderia pagar as contas. Mas eu não ia abandonar a igreja. Eu não ia simplesmente abandonar o caso. Eu estava a um golpe de ser nocauteado. E digo isso com toda a verdade e sinceridade. Eu sabia que Deus me ajudaria.
A opinião do tribunal foi: vocês podem se empenhar nesse caso sem envolver a fé nele, mas não poderia haver um julgamento sem que a fé fizesse parte dele. Pouco após o caso ser revertido, recebi uma ligação do fundo Beckett. E foi bem simples. Eles disseram: soubemos o seu caso. Queremos ajudá-lo. Isso significou muito para mim. Eu não tinha recebido ajuda até aquele ponto. Lembro-me de ter me ajoelhado, orado e agradecido a Deus. O fundo Becker entrou no caso Rosanna Tabor porque um princípio legal muito importante estava envolvido naquele caso. Mas a Suprema Corte ainda não havia julgado um caso em que a exceção ministerial protegesse essa relação especial entre a igreja e seus ministros. Peguei o trem para Washington porque o fundo Beckett tinha me convidado para ir até lá, se eu pudesse. Eles conseguiram um lugar para mim na Câmara. Eu tinha $50 no bolso, acho que tinha cerca de $100 no cartão de crédito. Cheguei ao quarto do hotel e pensei: acho que os hotéis aqui seguram cerca de mais de 100 pratas além do que você pode pagar pelo quarto. Eu tinha cerca de $50, quero dizer, felizmente eu tinha de ficar lá por um dia e meio, eu tinha $50 no bolso. Lembro-me de dizer ao Senhor: Senhor, se vencermos o caso, onde quer que eu esteja, eu vou me ajoelhar e orar, não importa o que as pessoas pensarem sobre mim ou onde eu esteja. E aconteceu como eu disse, felizmente estava em meu escritório quando soube que tínhamos vencido o caso, e eu fiz o que prometi. O Wall Street Journal classificou o caso Rosanna Tabor como uma das decisões mais importantes sobre liberdade religiosa que foi tomada nos últimos 50 anos. E acho que disseram isso porque é uma reafirmação muito importante dessa relação tão especial que uma igreja possui com seus ministros. E a sentença disse que o governo não deve se intrometer nessa relação especial entre uma igreja e seus ministros. A admirável sentença da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Rosanna Tabor, admirável por sua decisão, sua sentença e sua unanimidade. Parabenizamos todos os envolvidos na defesa desse precedente maravilhoso, o qual oramos para ser aplicado de modo rigoroso e persuasivo nos próximos anos. Muitas vezes as pessoas acham que você precisa estar em uma posição de destaque para ser usado. Mas Deus me achou onde eu estava. E às vezes, sabe o que mais? Isso é tudo que você pode fazer, estar disponível. Você não sabe como vai fazer, como vai litigar, qual vai ser sua estratégia. Mas às vezes, se você não puder rejeitar, não diga não. Você deixa a porta aberta. Acredito nisso. Para Deus agir. Porque o Senhor tem acesso a coisas que você não tem. Eu diria para todos os advogados que têm natureza religiosa para que sejam sensíveis e busquem oportunidades em que possam usar seu treinamento e experiência profissional e sua experiência de treinamento religioso para ajudar a proteger a liberdade religiosa. Incentivo a todos, não importa onde estejam, não importa em que ponto da vida, não importa sua formação acadêmica, a se instruírem nas questões da defesa da liberdade religiosa. Eles precisam saber por que ela é tão importante, quais são os desafios e precisam ficar alertas às questões locais, em sua própria vizinhança, comunidade ou cidade. De modo que quando essas questões surgirem, eles estejam prontos e capazes para responder de modo positivo. Eles podem fazer isso por meio de artigos, podem discursar no Clube Kiwanis, podem fazer isso nas auxiliares de qualquer uma das suas igrejas. Podem ensinar, eles têm experiência, podem ensinar os princípios da liberdade religiosa em todo o país. Os líderes religiosos e fiéis devem se unir para fortalecer nossa liberdade, para ensinar o que temos em comum, bem como ensinar e exercitar nossas reais diferenças religiosas. Devemos caminhar lado a lado no mesmo caminho para assegurar nossa liberdade. Também devemos insistir em nosso direito constitucional de exercer nossas crenças e expressar nossa consciência em questões públicas e nos tribunais de justiça. Esses são os direitos de todos os cidadãos, incluindo os que têm crença religiosa, os líderes e as organizações religiosas.
Acho que o caso realmente representou que a liberdade religiosa não está morta nos Estados Unidos. Que essas ainda são questões que os juízes não apenas desejam levar a sério, mas que também estão dispostos a defender. E isso me deu a esperança real de obtermos uma decisão unânime. Basicamente, isso informou a todas as organizações e entidades religiosas por todo o país que se a questão é importante para você, lute por ela. Lute por ela.